Sabemos que o rei Charles não é exatamente uma figura muito querida mundialmente. Nem mesmo seu diagnóstico de câncer e as notícias de que ele teria pouco tempo de vida aumentaram a compaixão do público por ele. A reputação de Charles é complexa, como bem sabemos, e se engana quem acha que só o público tem um certo desgosto por ele. Membros da própria família já demonstraram que nem dentro de casa, Charles é dos mais queridos. Então vamos ver o que os especialistas em linguagem corporal têm a nos dizer sobre como os membros da realeza realmente se sentem em relação ao rei Charles, e as respostas podem te surpreender. Então fica até o final deste vídeo para saber tudo. Já aproveita e deixa o seu like, por favor, e não esquece de se inscrever caso você não seja um inscrito do canal. Vai ser ótimo ter você aqui com a gente. E já me conta aí, o que você acha do rei Charles e o porquê de você achar isso. Vamos começar pelo próprio pai do rei, o príncipe Philip, que era conhecido por ter um punho firme em relação aos filhos, exceto o príncipe Edward, que era seu filho favorito. Embora o príncipe Philip tenha falecido antes de Charles se tornar rei, sua relação com ele sempre teve seus altos e baixos, segundo relatos. Especialistas em linguagem corporal, historiadores e biógrafos realçam que Philip era frequentemente crítico quanto ao modo como Charles lidava com certos aspectos de sua vida pessoal e suas responsabilidades reais. Philip queria que Charles tivesse uma abordagem mais pragmática e menos emocional em suas funções, o que acabava gerando muitos confrontos entre eles. Essas tensões muitas vezes podiam ser vistas até mesmo em eventos públicos, onde Philip mantinha uma postura bem fria em relação ao filho. Não é à toa que muitos biógrafos afirmam que Charles sempre se sentiu rejeitado e por vezes negligenciado pelos próprios pais. Já com o príncipe Andrew, é notável e conhecido por todos que os dois não são exatamente melhores amigos, principalmente quando Andrew se tornou a ovelha negra da família real e Charles, assim que se tornou rei, literalmente expulsou Andrew do palácio de Buckingham. A controvérsia em torno da relação de Andrew com Jeffrey Epstein o transformou em um vilão dentro da realeza, e sua relação com o rei Charles, que já não era boa, foi de mal a pior. Em fotos tiradas antes de Charles ser rei, sempre mostram o príncipe Andrew ao lado de seu irmão com as mãos atrás das costas, ou com uma certa distância, uma conversa que parece ser mais típica de colegas de trabalho do que de irmãos. As mãos para trás do príncipe Andrew demonstra que qualquer energia ou sentimentos que ele possa ter estão literalmente sendo mantidos reprimidos atrás dele. Ele também demonstra cautela enquanto caminha e conversa com o rei. Da mesma forma, sempre parece que o rei Charles está ali para a conversa, mas não para a conexão. E com o príncipe Edward não é muito diferente. No evento Trooping the Colour de 2023, a interação entre Charles e Edward revelou nuances bem interessantes sobre a relação deles. Os dois estavam na varanda ao lado de Camilla e Sophie, esposa de Edward, e notou-se que Edward mantinha um sorriso tímido, e seu comportamento era reservado e formal. Segundo Anthony Moore, isso pode indicar que, enquanto Edward reconhecia o momento feliz de Charles, ele escolheu não se envolver totalmente. A linguagem corporal sugeriu pouca proximidade e também uma possível competição sutil, com Edward talvez se contendo para não ofuscar Charles. Não se sabe se por medo ou por respeito. Já a princesa Anne, única irmã do rei Charles, parece ter muito carinho pelo irmão mais velho. Os dois sempre foram próximos, gostam dos mesmos hobbies, viagens, deveres reais e passam bastante tempo de qualidade juntos, segundo fontes de dentro do palácio. O especialista Jess Ponce uma vez disse que o rei Charles e a princesa Anne parecem ter um relacionamento maravilhoso de irmãos. Eles frequentemente são vistos sorrindo um para o outro e parecem gostar da companhia um do outro. Várias fotos tiradas de Charles e a princesa Anne, sentados um ao lado do outro em eventos, mostram suas expressões felizes e gestos que indicam que os dois estão se divertindo muito juntos e o quão forte é o vínculo entre eles, mesmo depois de todos esses anos. Inclusive, durante o velório da rainha Elizabeth, Anne pôde ser vista várias vezes olhando para Charles, com um ar de preocupação em saber como ele estava naquele momento, o que foi bem interessante de ver.
E como sabemos, a dinâmica dentro da família real está sempre mudando, mas o príncipe William parece ter mantido um inabalável respeito por seu pai. William sempre faz questão de mencionar o quão orgulhoso ele é de seu pai. Quando Charles foi oficialmente coroado rei da Inglaterra, William teve um papel especial na cerimônia e, diante de todo o mundo, prometeu lealdade ao seu pai. No entanto, não foram apenas suas palavras que chamaram a atenção de todos. Foram as ações de William que revelaram muito sobre a relação entre eles. William se curvou diante do rei Charles e o beijou na bochecha, gestos que têm grande significado. O rei Charles retribuiu com um semblante de gratidão. O especialista Jess Ponce disse que William sempre se comporta corretamente e respeitosamente. E o beijo de William na bochecha de seu pai não só mostra afeto, mas também respeito pelo seu papel como rei da Inglaterra. Jess explicou que o respeito de William pode até superar o dos outros membros da família. Embora seja obrigatório que William se curve perante seu pai, ele ainda fez um esforço para ser o mais respeitoso possível. Dito isso, parece que apenas um dos filhos do rei Charles o admira profundamente. Como todo mundo sabe, Harry deixou sua posição real após se casar com Meghan Markle, e agora que vive nos Estados Unidos, suas relações familiares, especialmente com o rei Charles, parecem estar mais distantes do que nunca, mesmo depois do diagnóstico de câncer do rei. Harry retornou ao Reino Unido algumas vezes desde que foi embora, e até compareceu na coroação de Charles em 2023. Neste evento, todos ficaram atentos ao comportamento de Harry. E segundo Nicole Moore, uma especialista em linguagem corporal e conselheira amorosa de celebridades, Harry parecia muito tenso e nervoso no grande dia de seu pai. E embora Harry estivesse presente na ocasião, seu desconforto era muito visível. E deu para notar claramente como o relacionamento deles estava abalado. A linguagem corporal de Harry aqui realmente mostra a distância entre ele e seu pai. Harry parece estar em modo de autoproteção e não está à vontade estando lá. Isso significa que se a relação deles estivesse ok, Harry não sentiria a necessidade de se proteger através de seus gestos corporais. As expressões faciais de Harry revelaram que ele estava nervoso, por vezes envergonhado e por vezes com raiva, o que não é de se surpreender, não é verdade? Já com Meghan Markle foi um pouco diferente. Todos que têm uma certa relação com a família real são sempre muito observados pela mídia e pelo público em busca de algum comportamento que possa indicar qualquer coisa que seja sobre o relacionamento deles, especialmente alguém que se junta a eles por casamento, como aconteceu com Meghan, Kate e Diana. Jess Ponce disse que Meghan Markle não teve uma integração fácil na família real. Ela, com a ajuda de Harry, fez um esforço para superar sua ansiedade e desconforto com os protocolos e relacionamentos reais. Suas expressões faciais e corporais geralmente exibiam desconforto e cautela, e com um enorme esforço para parecer o mais confortável possível na frente das câmeras. Jess disse que Meghan parecia estar mais desconfortável com a realeza como um todo do que com o rei Charles em particular. E um momento particularmente revelador sobre como Meghan se sentia em relação ao rei Charles foi enquanto ela estava na Trooping the Colour em 2018, atrás de Charles, olhando para ele intensamente. Sua cabeça estava inclinada de uma maneira mais casual, enquanto ela olhava fixamente na direção ao rei Charles. De muitas maneiras, isso parecia ser um desejo de Meghan por atenção, algo que muitos observadores reais criticaram, mas o rei Charles pareceu não se incomodar com o olhar intenso de Meghan. Charles também levou Meghan ao altar no casamento dela com Harry, e suas expressões não indicaram desconforto ou insatisfação. Charles direcionou alguns olhares e sorrisos sinceros para Meghan. Essa relação amigável de Charles se estende também à princesa Catherine. Catherine parece não ter dificuldades para se relacionar com os membros da família real, exceto Meghan em particular. E ela parece ter um ótimo relacionamento com o rei Charles. Jess Ponce comparou Kate e Meghan, dizendo que Kate Middleton tem uma relação muito mais fácil com o rei Charles do que Meghan. Ele frequentemente olha para Kate com carinho e um brilho nos olhos que parece aprovar a futura rainha. Vários momentos em eventos mostram bem a relação entre Kate e Charles. Catherine e Charles geralmente estão sorrindo um para o outro,
interagindo casualmente como se fossem parentes de sangue e não por casamento. Em várias fotos, não apenas os olhos de Charles indicam afeto e familiaridade com Catherine, mas seu corpo também está voltado para ela enquanto os dois sorriem. Ele claramente demonstra estar encantado e agradecido por sua presença. Em resposta, Catherine olha diretamente nos olhos dele enquanto gesticula com as mãos em uma conversa ativa. Aqui podemos ver claramente que ela está conversando com seu sogro, não com o rei da Inglaterra. Isso faz muito sentido se pensarmos que Catherine teve bastante tempo para desenvolver um relacionamento com o rei Charles, enquanto Meghan não passou tanto tempo assim na realeza. E com Zara Tindall, filha da princesa Anne, Charles tem um relacionamento bem especial. Nicole Moore disse que a linguagem corporal dos dois parece transmitir que eles, por vezes, esquecem o protocolo real quando estão juntos, porque o que mais importa para eles é o prazer da companhia um do outro. Entre os vários sobrinhos e sobrinhas do rei Charles, parece que nenhum é tão próximo dele quanto Zara. Baseado na linguagem corporal, é seguro dizer que Zara pode ser sua sobrinha favorita. Já com as sobrinhas Beatrice e Eugenie, a coisa parece não ser tão amigável assim. Segundo Jazz, mesmo sabendo que os membros da realeza têm que se comportar de uma forma que respeite os protocolos, a linguagem corporal das filhas do príncipe Andrew não mostram muita proximidade com o rei Charles, e isso pode ser por conta do relacionamento conturbado entre Charles e Andrew. Obviamente, as garotas escolheram defender o lado de seu pai. A princesa Beatrice sempre mostra respeito ao se direcionar ao rei, mas sempre com um pouco de cautela e certa frieza, demonstrando que parece não haver uma forte conexão entre os dois. Em um momento em particular, a princesa Beatrice é vista beijando o tio na bochecha, e os detalhes de suas ações indicam que eles têm um relacionamento bastante formal. Ela se inclina para beijá-lo na bochecha, mas ela não o beija de verdade. Em vez disso, é um gesto de bochecha com bochecha, sem que seus lábios toquem a pele dele. Ela o beija olhando completamente para o outro lado. Também parece haver uma falta de contato corporal. Ela se inclina apenas com os ombros, mas não faz uma conexão. E essa linguagem corporal mostra que eles não parecem desconfortáveis, mas também não são próximos. Ao longo dos anos, o rei Charles interagiu com muitos de seus netos em público. O site Express conversou com a especialista em linguagem corporal Judy James, que analisou várias imagens dele com seus netos. Judy disse que algumas das imagens mais marcantes de Charles como avô vêm dos momentos que ele passou com os netos de Camila. Camila já descreveu Charles de forma muito positiva, dizendo que ele se ajoelha e rasteja com eles por horas, fazendo barulhos engraçados e lendo Harry Potter para eles enquanto imita todas as vozes. Há também uma imagem descontraída dele balançando alegremente um dos netos de Camila no jardim, enquanto os outros correm por perto. Essas relações brincalhonas e relaxadas ficaram claras, pois os netos de Camila pareciam felizes em correr até Charles e abraçá-lo ou tocá-lo sem nenhuma preocupação com seu status de rei. Charles também parece ter uma relação muito calorosa com o pequeno Louis, que já foi visto várias vezes no colo do rei, abraçando e fazendo brincadeiras, deixando Charles totalmente encantado com o neto. Já com o príncipe George, a coisa parece um pouco diferente. Quando George era pequeno, foi revelado que ele compartilhava piqueniques no jardim com seu avô nos terrenos da Highgrove House. E para seu primeiro aniversário, Charles teria construído uma cabana no jardim para marcar a ocasião. Mas Judy James disse que, com base nas interações públicas dos dois, a relação do príncipe George com o rei Charles parece ser muito formal. E embora os dois não tenham necessariamente compartilhado um momento de conexão juntos, eles se conectam a partir de seus destinos, que são muito similares. O príncipe George pode não ser tão próximo do rei Charles como outros membros de sua família, mas ele certamente tem um alto nível de respeito por seu avô. Quanto à interação de Charles com os filhos do príncipe Harry, raramente há fotos públicas dessas ocasiões. Em novembro de 2019, os Sussex compartilharam uma fotografia de Charles ao lado de Harry, que segurava o bebê Archie nos braços. Judy analisou essa fotografia e comentou que Harry e Charles não parecem tão confortáveis um com o outro naquele momento.
É muito triste que a única foto que temos de Charles com o pequeno Art seja uma pose bastante distante e formal no batizado dele. Charles apenas observa com as mãos atrás das costas. Nessa época, possivelmente já havia um conflito entre os dois, e pode ser também que Charles tenha se afastado um pouco por não se sentir muito bem-vindo a interagir com Harry e o bebê naquele momento. E eu quero lembrar também que, ao analisar comportamentos dos membros da realeza, é importante ter em mente que essa família tem que cumprir protocolos que ditam como eles interagem fisicamente uns com os outros. Quanto mais alto um real está na linha de sucessão, mais gestos de respeito os outros membros da realeza devem mostrar a ele. Então, muitas dessas interações podem significar cautela, ao invés de indiferença. Mas agora me conta o que você acha das interações entre eles. Você acha que eles são sinceros em relação ao rei Charles ou que tudo não passa de obrigação? Deixa aí nos comentários a sua opinião e, claro, não esquece de deixar o seu like no vídeo, por favor. Te convido a se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativa o sino com as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.